Comecei a peça fazendo o esboço em 2D, puxando as linhas para fazer os círculos, para depois puxar os cilindros. Aí eu comecei fazendo o círculo maior e fui puxando os menores por dentro ali. Usei o comando copy para passar pelo ponto central ali, igual pro outro lado. Aí eu apaguei as linhas que eu usei ali de apoio e puxei pela tangente ali, unindo com o círculo. Depois puxei pelo ponto central ali do círculo mais externo, medida de 27,5. Fiz uma linha auxiliar ali para pegar o ponto médio, fazer mais outros 3 círculos, para depois puxar em cilindros para cima. Apaguei o que sobrou das linhas, usando o comando trim. Usei o press pull para subir esses 2 cilindros menores. Usei join para juntar todas essas linhas auxiliares e o press pull para subir esse cilindro do meio também, na altura de 119. Depois subi as outras linhas de base ali, um pouquinho mais baixo, numa altura de 15 mm, sendo que os outros 2 cilindros eu subi numa altura de 19. Aí eu puxei uma linha auxiliar aí do centro desse cilindro maior e desci ali para fazer um outro círculo para unir com esse outro cilindro. Aí eu virei ele para ficar perpendicular com esse outro cilindro e fiz um círculo no meio dele. Aí eu usei o comando union para unir todos esses 2 cilindros com esse círculo e usei o press pull para conseguir fazer um furo aí no meio. Apaguei as linhas auxiliares. Usei o comando union para unir tudo. Movi a peça e apaguei o rascunho que eu tinha feito antes. Aí iniciei a outra parte da peça, fazendo esse quadrado. Usei o comando join para unir as linhas. Subi numa altura de 42, virando um cubo. Fiz esse círculo aí e usei o press pull. Depois usei o comando union para unir esses 2. Fiz esse outro círculo para fazer o furo ali. Apaguei a linha que sobrou. Movi essa parte para metade para conseguir fazer uma linha que passa lá do ponto médio ali do cilindro maior até a tangente dessa outra parte da peça. Puxei essas linhas fazendo dessa forma para ter um apoio entre essas duas peças, o cilindro e a peça nova criada. Aí eu usei o press pull novamente para voltar a peça do jeito que estava. Selecionei todas as linhas novas e usei o join para uni-las e o press pull para puxar 12 mm para trás. Aí ficou essa parte dentro do furo que eu tinha feito. Então eu recriei o círculo, usei o press pull novamente para preencher a peça de novo. Aí eu uni as peças e usei o press pull para poder tirar essa sobra. Depois eu peguei a linha auxiliar ali. Puxei essa frestinha que tinha sobrado, unindo com o cilindro. Aí eu uni as duas peças separadas usando o comando union, apaguei o rascunho do esboço. Aí eu usei o comando fillet edge para arredondar essas bordas, esses furos.
E esses dois furos que eu deixei sem arredondar, eu fiz uma linha central auxiliar. Copiei para fora e usei o comando do Helix para fazer a espiral de raio 8.8. Para fazer a rosca do furo, dos dois furos que sobraram. Usei turns de tamanho 16 e turns raio 1.4. Fiz um triângulo de raio 0.8. Movi ele para a direção e coloquei ele pelo ponto médio no topo da hélice, da espiral. E usei o comando sweep para fazer essa forma, para depois remover ali e fazer a rosca. Copiei porque eu vou precisar colocar nos dois furos. E movi até o centro do furo, pelo ponto central. Aí o vídeo tá meio travado, mas dá pra entender o que tá acontecendo. Eu usei o comando subtract pra remover a espiral que a gente criou e deixar apenas a rosca. Aí eu criei um círculo e um polígono de raio 15. Eu criei um outro círculo de raio 12.2. O primeiro círculo tem raio 10.2. Que isso aí eu vou fazer o parafuso. Aí eu optei por começar pela cabeça do parafuso, com o polígono, ou hexágono, altura 8. Criei um triângulo de raio 2.5. Banhei a ponta dele com círculos, usei o comando revolve 360 para fazer essa forma. Copiei para a parte de cima e de baixo do hexágono, pelo ponto central dessa linha auxiliar que eu fiz. Removi a linha auxiliar, usei o comando subtract para deixar o parafuso com esse formato, a cabeça do parafuso com esse formato. Aí eu subi o corpo do parafuso numa altura de 30 mm. Usei essa linha auxiliar para ser como o centro do parafuso e fazer novamente a hélice de raio 9.2 para fazer uma outra espiral. Aí eu usei o turns raio 24 o turns 24 e o turns raio 1.4 de novo. Triângulo de raio 0.8 de novo. Virei ele para a mesma posição e coloquei na ponta da espiral. Usei o comando sweep para criar essa forma novamente e movi pelo ponto central até o centro do corpo do parafuso. Usei o comando subtract para remover a espiral e formar a rosca no parafuso e movi a cabeça do parafuso para o corpo através do ponto central novamente. Usei o comando union para unir os dois e virar uma peça só. Aí coloquei uma linha auxiliar no centro do furo com a rosca. Subi numa altura de 55 mm e movi o parafuso para ficar encaixado bem acima do furo. Copiei para o outro lado a mesma coisa. Removi as linhas auxiliares e esse é o resultado da peça final.